Iniciaremos essa tarde com a palestra da Isabela Albuquerque, que falará sobre o tema O Futuro da Profissão do Arquiteto e Urbanista. Eu convido para subir ao palco o coordenador do CEAL-CAL Brasil e presidente da ABAP, Alessandro Fila. Ele que vai falar um pouquinho sobre a nossa palestrante, Isabela Albuquerque, que é pesquisadora formada pelo Copenhagen Institute for Future Studies e atual Horizon Institute, com mais de 10 anos de experiência em inteligência de mercado. Especialista em planejamento estratégico e estatística com ênfase em pesquisa. Especialista em gestão da experiência do cliente com passagem por empresas como Electrolux, TIM, Grupo Marista e PUC Paraná. Por favor. Boa tarde para todo mundo. É uma alegria estar aqui. Estou representando o colegiado de entidades nacionais. Então, eu represento, nesse momento, um ápice de muita conversa, de muita negociação e de muita reflexão para qual o tema que o CEAL gostaria de trazer para essa conferência. Então, não é uma escolha aleatória. Trazer a Isabela aqui foi motivo de muita apreensão nossa. Sobretudo porque nós, entidades, somos entidades que não são acadêmicas, não são científicas, são profissionais. Então, nós pensamos que o mais interessante para nós discutirmos nessa conferência era o que seremos, o que resta para nós diante de tanta transformação. E a gente fala de tanta metamorfose que a gente vira, né? Que é mais que transformação. Então, nós começamos a fazer essa reflexão no começo desse ano, tomamos a decisão na metade do ano, e a gente começou a fazer uma procura por um nome que pudesse representar essa questão, para que nós, arquitetos e arquitetos urbanistas, pudéssemos pensar o futuro de nossa profissão na Terra. E, por coincidência, essa pessoa estava do lado da minha casa, porque ela é curitibana, e eu sou curitibano. Então, as ideias viajaram e elas pousaram do lado da gente. Então, às vezes, a gente pensa grande e, às vezes, está do lado da gente a coisa para transformar. Então, Isabela, a gente está com muita... Eu, né, o CEAL, representando o CEAL, está com muita alegria de trazer você aqui. A gente está bem atento e espero que vocês aproveitem esse momento. E obrigado. Obrigada, Alessandro, pelo convite. Obrigada, pessoal, por estarem aqui. Vamos começar, né? Responsabilidade, falar sobre o futuro. Achei que ele ia ficar aqui comigo. Tudo bem, se quiser sentar lá. Gente, eu quero começar contando para vocês o nome da palestra oficial, lá está o futuro da profissão do arquiteto. Eu imagino que muitos de vocês tenham uma expectativa de ter uma receita de bolo, de como as coisas vão acontecer. A notícia ruim é que isso não acontece, mas a notícia boa é que são muitas provocações e muitas oportunidades. A gente vive num mundo policrise, tem autores falando sobre isso, e, ao mesmo tempo, quando a gente tem crise, a gente tem oportunidades, e o papel do arquiteto e urbanista num cenário que a gente se encontra, assim, ele é muito especial, e eu espero que vocês se sintam provocados e inspirados pelo conteúdo que eu vou trazer aqui. Vou trazer sobre a ótica do futurismo, que é uma metodologia que eu vou explorar um pouquinho mais, mas a gente vai conversar bastante. Espero que seja um bom momento. Obrigada pelo tempo de vida aqui, essa 1 hora que a gente vai passar juntos. Começo contando, então, que esse não vai ser nosso ponto de chegada, tá? Essa receita de como ser o arquiteto do futuro não vai estar aqui. Eu trabalho muito com pesquisa de mercado em vários segmentos, área de saúde, área de educação, e eu posso adiantar para vocês que essa angústia que provavelmente vocês sintam, ela é generalizada, várias carreiras se preocupam muito. Nós falamos um pouquinho sobre números da arquitetura, né? Os profissionais ansiosos, preocupados, inteligência artificial, mas isso é uma coisa que é transversal, gente, então... não sei se isso é uma coisa que nos tranquiliza, mas o fato que não é exclusivo, e certamente tem carreiras que vão sofrer muito e outras vão se beneficiar. Então, eu quero começar aqui, gente, para dar uma descontraída e fazer um exercício de passado e futuro, mostrando essa imagem. Essa imagem tem algumas décadas,
E foi um jornal que convidou artistas a imaginar como seria o mundo no futuro, e essa foi uma das imagens geradas por um artista. Eu quero convidar vocês aqui, aleatoriamente, sem usar Google Lens, por favor, que vocês chutem de que época, de quando, de que ano pode ser essa imagem. E quem chegar mais perto, não vai ser uma democracia, vai ser o que eu ouvi primeiro, vai ser quem levantar a mão, vai ganhar um livro chamado Roube como um Artista, que fala sobre criatividade. Eu roubei o nome da palestra, inclusive. Eu peguei o nome da minha palestra, O Futuro Não é um Sonho. Ele é de uma exposição que eu vi na Pinacoteca no ano passado, de uma artista chinesa chamada Cao Fei, que ela estuda futuro, ela fala sobre impactos do futuro na vida, tecnologia há 20 anos. Ela não está mais em cartaz, mas provavelmente volte, então super recomendo que quem tiver oportunidade veja, porque é muito inspirador ver como a sociedade se transforma quando a tecnologia está misturada aí com a gente. Então, vamos começar aqui. Alguém quer palpitar? Podem falar alto. Qu 43, gente, mais ou menos. Então, esse livro é seu. Vamos fazer uma foto? Esse é um livro muito legal, gente. Quem não ganhou, recomendo. Obrigada. Mais uma foto? Excelente. Obrigada. Agora vamos olhar para a foto. Gente, vejam que esse artista imaginou, na época, uma foto, um desenho aí de cerca de 80 anos. Ele imaginou paredes de vidros, uma TV na parede, piso sem pó, frutas gigantes. Aqui do outro lado tem videochamada, helicóptero pessoal, que quem sabe a gente tenha carros voadores. Então, ele imaginou um futuro que muita coisa do que a gente está vendo aqui é a realidade hoje. Mas o que chama bastante atenção aqui, que ele não acertou, é essa composição familiar. Então, esse desenho foi criado nos Estados Unidos. A gente vê aqui que tem lá no canto um avô, tem crianças, tem vários adultos. Então, a gente vê uma família com multigerações. E, na verdade, hoje a gente sabe que não é assim. As famílias estão cada vez menores, as pessoas estão cada vez mais sozinhas. Um outro fato é que ele traz pessoas muito magras. E não somos assim no mundo, infelizmente, em lugar nenhum. Então, o que chama atenção aqui é que as tecnologias, ele acertou, mas a questão do comportamento, da realidade dessa família foi onde ele não chegou nem perto. E a gente traz isso no futurismo porque prever sobre tecnologias geralmente é mais fácil, porque as tecnologias elas têm um ciclo longo, mas o que é muito difícil prever, quando a gente fala de futurismo e tantas outras metodologias, é o comportamento humano. O que vai acontecer com as pessoas, como elas vão se comportar, e é sobre isso que a gente vai falar aqui. E aqui eu quero convidar vocês a sempre relacionar a realidade aqui do arquiteto e urbanista sobre o mundo que a gente vai encontrar e o papel de vocês. A gente sabe que não é fácil no dia a dia, a gente está ali envolvido com projeto, com prazo, com boleto, com entrega, mas em alguns momentos a gente tem que se afastar disso e olhar para o futuro, porque é um exercício e vocês também têm uma habilidade muito preciosa, que é o pensamento projetual, né? E isso é muito valioso quando a gente coloca numa perspectiva de futuro também. Então, vamos conectando esses pontos aqui. Eu vou começar falando sobre estrutura social, estrutura da sociedade, para a gente entender um pouco o contexto. Depois conto mais um pouquinho sobre o que é o futurismo. A Alessandro me perguntou se era bola de cristal, como que funciona. Eu falo que é um nome que ele tem o ônus e o bônus. O bônus é que ele gera curiosidade e o ônus que as pessoas pensam que é falcatrua, né? Muitas vezes falam assim, isso aí é chute, isso não é. Mas são metodologias e tem muito estudo por trás. Aí eu vou contar um pouquinho sobre isso, e a gente fecha falando de coisas do futuro que vão nos impactar de uma maneira muito drástica, e aí, cabeça total de arquiteto e urbanista, para vocês se verem naqueles locais e nas soluções que a gente vai precisar daqui para frente.
Então, eu começo com essa frase que eu gosto bastante, que é do Dado Schneider, que fala que o mundo mudou e foi bem na nossa vez, e mudou muito e vai mudar muito mais. Então, é importante que a gente saiba que a gente veio programado, lá com a história, a gente tem uma programação e a gente tinha um caminho de um futuro que, certamente, quem tem aqui tá mais de 40, está na faixa dos 40, a gente nascia e já sabia mais ou menos, tinha uma estrada ali, que era nascer, estudar, se formar, para alguns, nem para todos, casar, ter filhos, se aposentar. Era uma grande estrada que todo mundo podia percorrer, estava ali, alguns se desviavam, outros não, mas confortavelmente a gente podia olhar para aquela estrada e podia seguir, porque ela estava lá, mas agora já não é mais assim. A gente já mal enxerga qual é esse futuro, parece que a gente está, às vezes, numa estrada cheia de neblina, enxerga curtinho e vê coisas acontecendo longe, então o futuro se torna um pouco confuso e gera essa ansiedade profissional que certamente vocês têm, que eu tenho e tantas outras carreiras vivem hoje. E eu trouxe ali uma pequena frase também do Luiz Fernando Veríssimo, que nos deixou essa semana, que ele fala que o futuro era muito melhor antigamente. Para quem gosta do conforto e para quem acha que a vida deveria acontecer de uma maneira linear, certamente era, mas para quem gosta de oportunidade, gosta de ter possibilidades de mudar o mundo, a gente está no melhor momento, certamente. E a gente está vivendo essa nova configuração, então, basicamente, aqui uma estrutura muito simplificada da ciência social, da sociologia, que a gente ali como pequeno, como sujeito, tem a formação da identidade por meio da linguagem que acontece dentro da nossa casa, com a mãe, tem inconsciente sendo constituído. Depois a gente começa a sair para o mundo, mas muito a gente recebe dentro de casa da cultura, que a cultura é a forma com a qual a gente é programado a se relacionar com o mundo, então a gente aprende o que é normal, quais são as crenças. Se a gente está no Brasil, a gente aprende uma coisa, quem está na China aprende outra, mas, enfim, a gente também tem um protocolo, tem uma sociedade que nos ensina como a gente deve interagir e se comportar. E aí tem o grande palco, que é a sociedade, que é onde a gente executa aquilo que a gente aprendeu um pouco enquanto criança, um pouco enquanto a gente começa a interagir com a cultura e depois na sociedade. Só que nessa última parte, nos últimos anos, e muito mais fortemente nos últimos 15 anos, que o smartphone ele fez 15 anos recentemente. Parece que ele está a vida toda com a gente, mas ele é jovem, ele é debutante. É só há 15 anos que a gente vive com o smartphone na mão. E aqui a gente tem, então, um mundo digital transparente acontecendo aqui o tempo todo. A gente tem bolhas digitais e a gente tem algoritmos ditando muito do que a gente faz e deseja. E a gente não percebe muito bem isso, mas isso está acontecendo, então tem uma outra camada acontecendo, fazendo a gente ir para lá ou ir para cá, gostar disso, gostar daquilo, e gera polarização, gera fechamento. As bolhas na sociedade, elas não são coisas novas, porque a gente se reunia em tribos, era comum já a gente se reunir em grupos, só que o algoritmo, ele é que nos joga nas bolhas que ele quer, então isso está um pouco fora do nosso controle. E é bem interessante que essa dinâmica social ela é completamente bagunçada do que a gente conhecia em função disso. O que acontece também? A gente veio programado para ter essa visão linear, nascer, crescer, estudar, viver, aposentar, morrer, só que o mundo hoje exige que a gente tenha uma visão sistêmica, que a gente tenha a visão complexa. Não serve mais a gente achar que a vida vai acontecer daquela maneira. Não serve mais. E aí a gente pode, como profissionais hoje, a gente pode ter sido programado para aquele mundo e a gente precisa reprogramar. Talvez como pais, a gente foi programado para aquilo, nossos filhos vão viver outros mundos. Então, aqui é uma grande provocação também de que a gente precisa sair desse conforto de achar que as coisas vão acontecer daquele jeito ou achar que agora tudo é uma tragédia porque não está acontecendo mais. É muito mais do entender essas lógicas, essas dinâmicas para ver onde a gente vai se colocar. A conexão de pontos, que é muito mais, que se trata aqui de conectar ideia, ela é uma habilidade muito valiosa. A gente ter repertório, e eu fiquei bem feliz quando o Alessandro me convidou, porque eu não sou da arquitetura e está aqui com vocês. Então, é uma troca de repertório, eu trago do universo e recebo informações de outro mundo de vocês também, o que é muito valioso, porque aí a gente cria outros pontos e outras pontes também. Importante também, apesar de a gente ter o Google na mão o tempo todo,
a gente sair do lugar de saber tudo para aprender tudo. O não sei, hoje, ele é muito mais valioso do que o que a gente sabe, porque a gente exercita a nossa cognição e a gente vai além do que o algoritmo está nos dizendo que a gente tem que pensar. E o fato é que a gente está nessa policrise, que tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. A gente tem crise geopolítica, a gente tem crise ambiental, a gente tem crise de dinheiro, tudo ao mesmo tempo agora. E a gente precisa remodelar esse software que a gente recebeu lá, de que a vida aconteceria de uma maneira linear, e ela não acontece e não mais vai acontecer, nem para a gente, nem para ninguém. E aqui eu trago o primeiro conceito da alfabetização em futuros. Esse é um termo, gente, que a Unesco já fala desde 2012, eles têm como se fosse um manifesto que fala sobre isso, da importância da gente desenvolver uma habilidade de aprender como o futuro se constitui. Então, não é mágica, não é nada disso, mas aprender que elementos a gente precisa ter, que habilidades a gente precisa ter para realmente, efetivamente, construir futuros. Boa parte da nossa vida a gente passou como espectador, né? A vida ia, a gente ia naquela estrada, mas a gente precisa saber construir futuro e saber como ele acontece. Isso sendo uma linguagem, né? A linguagem que a gente fala molda o nosso pensamento. Pensar o futuro é uma linguagem. A forma que a gente pensa o futuro, principalmente, gente, é a coisa talvez uma das mais importantes do que a gente vai ver hoje. A forma que a gente pensa o futuro molda as nossas ações no presente. Isso é muito importante. Então, se a gente aprende a pensar um bom futuro, aprende a pensar um futuro em comunidade, a gente age hoje para que ele aconteça ali na frente. É óbvio, eu falei para vocês, um mundo complexo, de um mundo sistêmico, que existem fatores externos, isso também vai impactar, mas é um caminhar numa direção só. E aqui também tem uma habilidade muito valiosa do arquiteto e urbanista, que já pensa o futuro de uma forma projetual, mas que pode agregar o futuro também como uma linguagem. Então, isso se torna um poder muito valioso também quando se fala em meio ambiente, interação com os espaços de uma maneira diferente, não só casa, não só prédio. Então, aqui tem um item muito valioso, e tem essa frase aqui, que é sabedoria popular de algum muro do Brasil, que o começo da casa não é o chão, é a vontade da casa, e talvez o futuro conecte com isso, né? É a vontade do futuro, que é o primeiro passo, é onde ele acontece. Para vocês terem uma ideia, a gente tem países, as grandes empresas do mundo usam metodologias de futurismo, Coca-Cola, a IKEA, o governo de Dubai tem um book falando sobre futuro para 2050, para todos os aspectos da sociedade, e eles compartilham com a sociedade inteira, então quer dizer que tem um país inteiro andando numa direção, construindo um futuro numa direção. Ele tem capítulo saúde, ele tem capítulo transporte, isso é difundido, isso é compartilhado, então é uma forma de construir um futuro. Claro que é uma realidade diferente, outro contexto, mas só para dar um exemplo para vocês de como isso é posto e como isso é colocado em prática. Então, imaginem um grande plano de futurismo construído com várias mentes e muita gente com competência andando na mesma direção. Mas, ao mesmo tempo, a gente está programado para o pensamento linear. A gente sente que o conforto é melhor, que é achar que a gente vai sair da universidade, tem uma inteligência artificial ali na porta, que é horrorosa, é um monstro, e eu queria aquele conforto que os colegas tinham antes. Isso é para onde a gente costuma ir, e isso vai gerar angústia e uma insatisfação, mas o futurismo provoca acolher as incertezas, mas, ao mesmo tempo, não ficar à deriva delas. Então, saber, o mundo é assim mesmo, agora está essa bagunça e, ok, vou fazer o que posso. Não é bem assim. Eu acho que tem uma questão de protagonismo, de chamar todo mundo aqui para olhar o futuro de uma maneira diferente. E, agora, eu vou trazer uma pitada desses elementos aí que acho que estão tensionando muito mais esse momento que a gente vive. A gente fala das tecnologias como um todo, a inteligência artificial, vou falar um pouquinho mais, mas tecnologias, tem um dos conceitos que fala que tecnologia é tudo que ajuda a gente a fazer melhor o que era feito antes, que no fim das contas, a gente desenvolve superpoderes. O autor Yuval Harari fala muito sobre isso. A gente acaba esquecendo que a gente aprende a voar,
a gente vai para outro lado do mundo, a gente aprende a atravessar o mar, a gente cria aparatos que estão conectados com a gente aqui, que medem o coração, mede se a gente foi para a academia, a gente tem aplicativo aqui para namoro, a gente pode falar com a família que está do outro lado do mundo. Isso dá superpoderes para o ser humano e a gente esquece disso. O Yuval Harari traz também o exemplo da baleia, que era um mamífero que passou por grandes transformações e foi para o mar, que levou milhares de anos para isso acontecer, e chegou o homem, foi lá, inventou um barco e passou a atravessar os oceanos. Então, é só um comparativo do poder que a gente tem sobre isso. Vocês que constroem espaços, certamente têm muitos desses poderes. Então, é uma reflexão também de como o ser humano é capacitado e habilitado para fazer esse tipo de movimento. Então, tecnologia também é isso, tá? Tecnologia não é só o computador, só o celular ou só a inteligência artificial. E volto à frase que o mundo mudou, foi bem na nossa vez, e é só o começo. Hoje a gente está no pior momento da inteligência artificial. Ela é a mais... Os especialistas falam, eu tenho participado de muito evento de inteligência artificial, estudado bastante, que a inteligência artificial, da maneira que a gente conhece hoje, ela é fraquinha ainda, hein, gente? Então, a gente vai ver coisa muito maior acontecendo e grandes transformações, e lembrem que a sociedade vai se transformar junto com isso. E agora eu falo um pouquinho sobre o futurismo, o que é, como que o futurismo olha para tudo isso, para também dar o contexto. Aqui tem uma frase do Domênico de Masi. Eu fiquei testando no começo até onde eu ia enxergar sem óculos. Aí coloco o óculos. O Domênico de Masi é um sociólogo. Ele faleceu recentemente, é italiano, é maravilhoso. Ele tem um livro Futuro do Trabalho, que ele escreveu há 20 anos atrás, e ele já fala sobre trabalho remoto. Ele fala sobre ócio criativo, da importância da gente ter tempo livre para o nosso cérebro se conectar. É espetacular, gente, se vocês quiserem ler um pouco. Mas ele fala também que se a gente deixar de projetar nosso futuro, alguém vai fazer por nós, mas não em função do nosso interesse, mas em função do próprio proveito. E aqui eu trago um pequeno recorte, que se a gente pega as 7 maiores empresas de tecnologia hoje, que é a NVIDIA, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet, Apple e Tesla, o valor delas é 23 vezes maior do que o valor da Bolsa do Brasil. O que essas empresas faturam, o comparativo com o PIB de países, é muito maior. Então, hoje, certamente, o poder está por aí. E a gente precisa olhar para isso e agir, porque quem está dando as regras hoje não são governos, não são pessoas, são grandes empresas de tecnologia. E também falando sobre essa perspectiva do futuro, conectando. Essa é uma imagem de internet que talvez vocês tenham visto, mas ela, apesar de simples e conhecida, ela ilustra bem como que a gente se coloca em relação ao passado e futuro, né? A gente sempre tem múltiplas possibilidades no passado, a gente tem um momento aqui agora, e a gente sempre tem múltiplas possibilidades no futuro, muitos caminhos abertos. Então, temos múltiplos futuros. No futurismo, a gente fala futuros. O futuro não é predeterminado, a gente tem alternativa a cada escolha. O futuro o futuro pode ser influenciado, existem consequências das escolhas. O que a gente faz hoje, a gente colhe, e a gente não pode conhecer o futuro da maneira que a gente conhece o presente. E o futurismo, acima de tudo, ele explora ideias sobre o futuro. Então, é o exercício de criar cenários e imaginar como vai ser esse futuro. Então, está muito ligado à imaginação, que é uma coisa que a gente vai falar mais um pouco. Aqui tem uma frase polêmica atribuída a Fidel. Tem fontes que dizem que é verdadeira, tem fontes que dizem que não. Só que em 1973 talvez não seja possível comprovar. Mas dizem que ele falou num discurso, que ele era muito famoso por fazer discursos de horas, que os Estados Unidos só vão dialogar conosco quando tiverem um presidente negro e houver no mundo um papa latino-americano. Isso aconteceu. Então, é uma frase... E aí a gente pode se perguntar, tá, o Fidel é futurista, ele era mágico, alguma coisa assim? Não, ele só extrapolou. Ele falou assim, não, eu vou imaginar uma coisa que naquele momento para ele era impossível, e o futurismo é sobre isso, é sobre a imaginação extrapolada mesmo em coisa, não é hoje e um pouquinho do amanhã, é tentar jogar o pensamento lá na frente. Ele fez.
E futurismo é uma ciência, então, que estuda passado, presente e futuro, nos contextos sociais, econômicos, políticos, para desenhar e imaginar cenários futuros, ou seja, traçar possibilidades do que pode acontecer. Mas também não é tão aberto assim, não é só juntar pessoas ali e ficar imaginando coisas que podem acontecer. Tem metodologia, a gente usa esse meio do caminho, tem ciência, tem dado para caramba, tem criatividade, mas é sobre imaginação nessa linha do meio. E tem o famoso cone do futuro também, que ajuda a ilustrar onde a gente está, até quando a gente consegue imaginar. Então, tem futuros possíveis, futuros preferíveis, prováveis, plausíveis e eventos inesperados. E por isso que a gente fala que pensar o futuro é uma linguagem, e a Unesco fala sobre isso. Então, quanto mais longe do presente, tem mais espaço de oportunidade, é um pouco mais difícil fazer. Mas aqui é uma ilustração que mostra aí um pouquinho do que pode ser feito. E agora eu vou trazer para vocês o que direciona essa loucura toda aí. As megatendências. Então, existem vários institutos que estudam isso. O Instituto de Copenhague, ele tem 70 pesquisadores espalhados pelo mundo que ficam alimentando um banco de ideias e depois as pessoas estudam e criam essas megatendências. Tem essas, acho que está em 14 ou 15, mas essas são movimentos que vão acontecer no mundo todo em algum momento, por esses sinais, por esses estudos desses cientistas. Então, tem um grupo ali de economia, de tecnologia e ciência, pessoas de sociedade e do mundo. O que eu gosto de usar sempre, que é mais fácil para a gente imaginar, é o envelhecimento populacional. Já aconteceu na Europa, Brasil, aquela pirâmide que a gente conhecia do IBGE, quando divulgava dados que era uma pirâmide bonitinha. Agora já é um retângulo e, em breve, ela vai ser uma pirâmide invertida. E isso vai ter um grande impacto na sociedade, isso tem impacto em previdência, da forma que a gente vai viver, os espaços que as pessoas vão precisar para viver. Então, e é uma coisa que está posta, que vai acontecer. Então, o futurismo olha mais ou menos dessa maneira, as coisas acontecem de maneiras diferentes no contexto local, mas elas vão acontecer. E a megatendência, então, ela molda o futuro. Ela é um direcionador muito embasado, muito forte, e ela é dividida em megatendência, subtendência, microtendência, manifestação, e no finalzinho tem aquela tendência que agora começa no final do ano, relatório de tendência das cores, relatório de tendência do trabalho. Isso já é a ponta, isso já é o que está acontecendo. Então, só para vocês saberem que a megatendência está num outro patamar de distância, de amplitude, de tempo. E, além do Instituto de Copenhague, tem outros institutos sérios que tem também, que, caso vocês se interessem, vale a pena procurar. Aqui um exemplo de uma megatendência de mudança ambiental, a subtendência, aquecimento global, a microtendência, falta de água, e a manifestação da tendência, na Califórnia, o pessoal resolveu pintar a grama. Então, aqui é um exemplo disso. Aqui tem mais um, que a megatendência é globalização e desenvolvimento demográfico, a subtendência superpopulação nas cidades, e a microtendência problema de mobilidade, e a manifestação entrega por drone. Essa imagem especial, isso não existe, é uma imagem, não existe sendo, não está na rua ainda, mas como se fosse um protótipo, uma ideia de uma coisa que pode ser. A gente tem tecnologia para isso, e isso pode acontecer. Agora, imaginem o impacto, se isso começar a acontecer dessa maneira, na vida das pessoas, em legislação e nas cidades, enfim. É uma coisa que a gente já vê, né, em alguns lugares, drones carrinhos, drones individuais, mas aqui eles colocaram um depósito no ar para entregar mais rápido, nessa ideia. Então, lembrem que aqui é um exercício de imaginação. Vocês iam gostar de ter isso? Meio esquisito, né? Vai que cai. E agora a gente fala dos sinais de futuro. Basicamente, mais algumas coisas que estão acontecendo, que vão nos impactar. Acho que ele mudou um pouco, né? 21, tá. Beleza. Eu vou falar um pouco, então, de sinais de futuros. Um grande movimento que está acontecendo agora, gente, é a economia da atenção. Aquelas grandes big techs que a gente falou lá no começo, o nosso recurso, que é a cognição, ele está sendo tratado como um ativo de capital.
Tem vários estudiosos trabalhando sobre isso, mas a nossa atenção agora ela vale dinheiro. Quanto mais essas empresas capturam a nossa atenção, quanto mais a gente tem poder de gastar com aquilo, é o dinheiro que está circulando enquanto a gente está na internet. Então, a gente vê aí bets, a gente vê aplicativos de relacionamento mandando, pague isso, faça aquilo, você só tem esse tempo. É uma grande economia acontecendo por trás e gerando muito dinheiro na mão de poucos. Então, a nossa cognição aqui, ela virou uma moeda. E esse é um negócio que a gente precisa estar atento. Mudanças ambientais e sustentabilidade, mudanças climáticas, certamente vocês vão ver muito aí nesses dias, né? Muito da área de estudo de vocês, mas eu trago aqui 2 exemplos. Aqui um deles é um projeto, se eu não me engano, no Emirados Árabes, que eles criaram um projeto simulando vida em Marte, estão testando para ver como é, temperatura. Isso está acontecendo. Algumas coisas aqui são super futuristas, algumas estão acontecendo, mas existem simulações acontecendo nesse sentido. E aqui do lado tem um aplicativo chamado Zillow. Esse aplicativo ele é recente e ele mostra, olha que bacana, você vai poder comprar uma casa e você vai poder saber ali, será que vai ter enchente? Será que vai ter terremoto? Será que essa região alaga? Então, eles mapearam, geolocalizaram, georreferenciaram os riscos climáticos das casas que as pessoas podem comprar. O que pode parecer muito legal, né, num primeiro momento, só que quem pode escolher isso? E quem não pode escolher? Então, é uma reflexão aí para vocês que constroem espaços, olham para isso. Legal construir num lugar que não vai ter enchente, mas e o lugar que vai ter? Então, acho que uma grande responsabilização também. Não basta colocar um aplicativo e dar acesso para quem pode escolher. Aqui é um movimento que vai acontecer uma grande virada de jogo em breve. E eu espero que vocês lembrem desse dia. Se vocês não viram ainda, que vocês lembrem, poxa, eu vi lá no evento da Cal isso aí. Mudou mesmo. A gente sabe que tem carro autônomo, e a gente sabe que isso está evoluindo bastante, e que em breve eles vão estar aí por tudo. A gente sabe que Estados Unidos, China, isso já está bem avançado. Só que o carro ainda está construído ali com o lugar do motorista, com o lugar do passageiro. Esse carro vai virar um espaço de socialização. Então, imaginem que a gente vem de Curitiba, não vem de avião, e a gente vem numa sala, ou 2 quartos. Muda completamente a forma com que a sociedade vai se relacionar, porque aquele tempo... Imagina em São Paulo, gente, que é uma loucura que as pessoas passam lá horas da vida no trânsito, se ela passar dessa forma. Se ela puder estudar, se ela puder ver uma série, se ela puder marcar com um amigo, vou passar ali na Paulista, me encontra lá, vamos fazer uma festa com os amigos no meu carro. Isso muda o jogo, porque as cidades foram feitas, as cidades que a gente vive hoje, elas certamente privilegiam os carros, e como vão ser daqui para frente, quando a gente tiver salas de estar caminhando aí pelas cidades. Isso, a expectativa que aconteça aí muito em breve, não sabemos o quando chega no Brasil, mas tem um grande movimento nesse sentido, que vai mudar a nossa relação, a relação da sociedade com os espaços. Outra mega tendência que é a concentração de riqueza e polarização, e aqui eu trago um exemplo da educação. Isso também está acontecendo agora. Gente, na China tem esse dispositivo... Alguém já viu isso? Tem um dispositivo que ele mede a atenção das crianças. Então, as crianças estão na sala, se elas estão prestando atenção na aula, vocês vão ver aqui em algum momento do vídeo, vai mostrar a professora ali com um gráfico, e ela vai saber quantos dos estudantes estão prestando atenção naquele conteúdo e quantos não estão. Então, até a atenção foi capturada, ali o gráfico da professora, para garantir que esses estudantes estão aprendendo da forma que se espera. E, ao mesmo tempo, a gente vê numa outra ponta, aí países super desenvolvidos, pessoas super ricas, levando seus filhos para brincar na natureza, levando seus filhos para subir em árvore, levando seus filhos para desenvolver a cognição, para desenvolver habilidades humanas, e a gente vê aqui, no outro lado do mundo, uma robotização, que é bem
bem provocativa, né? Não vou colocar minha opinião nesse momento, mas assim, é bem forte quando a gente vê isso, a captura da atenção da criança dessa forma. Quem sabe chega aqui, não chega, não sei. Crescimento populacional e trabalho, e aqui começamos a chegar na esfera da inteligência artificial. Eu trouxe um exemplo aqui que 75% das entregas da Amazon hoje são assistidas por robótica. Então, um batalhão que eles tinham, que trabalhavam com separação de estoque, com logística, com entrega, eles têm uma série de dispositivos e máquinas que fazem isso acontecer agora, e isso impacta, sim, em redução de emprego. Por outro lado, outras carreiras vão acontecer, misturas de carreiras e conhecimento vão acontecer, mas hoje a gente vê aí um grande movimento de automatização em algumas áreas, a logística é uma delas, atendimento ao cliente, tem várias áreas aí sendo bastante impactadas primeiro, mas certamente em várias vão acontecer. Crescimento e envelhecimento populacional, que eu falei um pouquinho, nós chegamos em 2022 a 8 bilhões de pessoas, tem uma projeção que diz que em 2050 a gente vai chegar em 2050 chegamos em 10 bilhões, e dali para frente tem uma queda. Aqui tem uma curva, deixa eu ver se eu consigo usar o zoom aqui. Os meninos me ensinaram. Eles me ensinaram e eu não aprendi. Bom, aonde está a flechinha? É a taxa de natalidade dos Estados Unidos. Então, se continuar, se fosse esse exemplo, a gente vai ter uma queda populacional drástica também. No Japão, eles já fizeram alguns cálculos dramáticos lá que falam em extinção da população em algumas centenas de anos, se mantiver a taxa de natalidade. Então, é uma questão aí a ser olhada. Mas, ao mesmo tempo, a gente teve, no ano passado, uma mulher que teve um bebê de um óvulo que ficou congelado 30 anos. Então, vejam que tem aí a medicina, as mulheres congelando óvulos, tem coisas acontecendo também no sentido do ter filhos também, tem uma grande mudança acontecendo. E ela chega a esse nível aqui, que tem uma startup na China, que está desenvolvendo a ideia, é uma ideia, não existe, de máquinas para gerar bebês. Então, imagine mães que resolvem ter o filho, esse filho é concebido biologicamente, mas ele vai ficar lá na máquina 9 meses e a mãe vai buscar depois. Isso é bem louco, né? Os caras estão estudando para isso, gente. Pode ser que a gente veja. Tem um monte de questão ética, governamental, tem uma série de coisas, mas provavelmente tecnologia a gente tenha, ou está muito perto de ter. Então, é uma coisa que muda bastante. Isso é uma ideia. Só que tem gente que hoje está congelando corpos e congelando suas cabeças, pagando prestação para quando morrer, vai deixar o corpinho congelado, a cabeça congelada, porque acha que em algum momento vai ser possível religar. O nome disso é criogenia. Até o Fantástico recentemente passou uma matéria, mas tem gente já pagando prestação para se congelar depois. Coisas diferentes, né, gente? São superpoderes que eu comentei lá com vocês, mas eu tinha me limitado lá a celular, a relógio, a avião. A gente está indo para uma esfera aí que podem ter mudanças estruturantes bem diferentes do que a gente viu até agora. E tem um outro movimento acontecendo, que esse certamente vai ser mais breve, muda bastante coisa também, que é um mundo sem telas. Então, a gente já vê pendentes, esse eu quero comprar logo. São pendentes que gravam o que você fala com inteligência artificial e depois você organiza teu pensamento e guarda as telas dessa maneira. E tem o famoso e polêmico Neuralink do Elon Musk, que talvez vocês tenham visto, que se trata de colocar um chip no cérebro e você, preciso mandar um e-mail, preciso pagar um boleto, preciso fazer alguma coisa, preciso fazer mais alguma coisa, e você faz isso por comando de pensamento. Isso foi testado em macacos já. Então, a tecnologia já existe. Existem algumas iniciativas na área de saúde para pessoas que têm problemas com mobilidade, então, já tem tecnologia para isso. Pode ser que a gente, nessa vida, alguém, em algum momento, precise pensar se vai colocar um chip na cabeça ou não. Talvez nossos filhos decidam por isso também.
E a famigerada inteligência artificial. A temida, né? A grande revolução da inteligência artificial. A gente sabe que, eu falei no começo para vocês, a gente está hoje no estágio mais simples da inteligência artificial. Ela tende a se multiplicar de uma maneira absurda. Hoje a gente ainda apanha, está usando meio como se fosse um Google, faz uma planilhinha aqui, outra ali. Ela não está boa, mas ela vai causar uma grande revolução. Muitos empregos serão perdidos, sim. Muitas oportunidades serão criadas. Então, ela promete e certamente vai trazer muita solução, só que ela vai trazer muito problema também. Então, isso é um fato. Os especialistas em inteligência artificial, eu participei de um evento esses dias, e a gente estava falando sobre isso, né? O que vai acontecer? O ser humano já inventou tanta coisa e deu conta. Só que quem inventou o barco, inventou o naufrágio também. Só que era possível saber que o barco podia afundar. A inteligência artificial vai chegar num limite ali que ela se torna tão autônoma que a gente não sabe para que caminho ela vai. Então, essa é uma grande questão que a gente precisa estar atento, porque vai vir uma grande revolução e a gente não sabe bem qual vai ser. Bom, a gente está vendo que o mundo precisa de novas soluções. Aqui eu gosto muito dessa frase desse jornalista italiano, Michel Bourdin. Ele fala que cada coisa que a gente inventa tende a dar vantagem a algumas pessoas e substituir outras, diminuindo a sua utilidade na sociedade. Você inventa algo que transforma minhas habilidades em inúteis, e olhem como isso é forte. Se eu tenho capacidade cognitiva e legal para te imitar, eu posso recuperar fazendo o mesmo para voltar a ser útil. E eu falo também uma do Yuval Harari, que ele diz, ele é dramático, mas ele fala que em 2050 vai ter um novo grupo de pessoas que são os inúteis, e no sentido de pessoas que não serão empregáveis porque elas não conseguem acompanhar a tecnologia. Então, vejam como o mundo precisa de novas soluções. A inteligência artificial que a gente falou agora, que vai causar muita coisa diferente, ela já está causando problema. Em Houston, as pessoas falam que acaba a luz 3 vezes por dia lá, porque os data centers estão sobrecarregando as redes, o consumo de água está sendo absurdo para dar conta do que está sendo processado, e eles têm lá no Texas cerca de 300 data centers, a população já está ficando meio brava, gera pouco emprego, acaba com a luz, usa água. Então, vejam a importância de quem está aqui na arquitetura e urbanismo. Ao invés de a gente se preocupar só ali com a inteligência artificial no escritório, na nossa mesa, olha que problemão está sendo criado. E os Estados Unidos está com mais de 5.000 data centers, já começam a pensar em colocar em país pobre, espalhar esses negócios para processar a quantidade de informação e tecnologia que a gente vai ter. Então, aqui é um grande problema de espaço, é um grande problema social, que a gente precisa pensar, é uma grande solução que precisa ser criada. E a gente está no momento que passamos de uma curva, então a tecnologia, ela vinha até então avançando e a gente se adaptava. E aqui, essa teoria diz que a gente passou, a tecnologia já passou e a gente mal está conseguindo acompanhar, e a tendência é que isso acelere ainda mais. Então, mais um problema que a gente precisa resolver. Tem uma outra teoria que eu gosto, que ela fala que está se formando uma nova humanidade, porque a gente está desenvolvendo um sentido de perceber a dimensão digital como uma nova competência. Eles estão chamando de um 7º sentido. Então, vocês imaginem que, como o olfato, outras habilidades que a gente tem, agora a gente precisa também saber lidar com o mundo digital. A gente precisa saber mandar uma mensagem e saber, pô, acho que a pessoa não gostou muito. Não, acho que não deu certo. Não, agora não é legal. Tem muita coisa acontecendo nesse sentido, tem muita coisa acontecendo. Então, a gente precisa desenvolver uma habilidade para transitar nesse novo mundo. Se você conversa com adolescente, eles vão te dar 1000 regras. Ah, não, se você mandar coraçãozinho amarelo, é isso. Se você mandar não sei o quê, é aquilo. Tem uma linguagem acontecendo, tem um novo jeito de se relacionar acontecendo. E aqui é uma das teorias que fala que é um 7º sentido que a gente está desenvolvendo. Então, como é que a gente lida com isso? Lá na China, resolveram colocar um negócio na cabeça das crianças para ver se elas estão prestando atenção. Acho que a gente pode usar para o bem isso, né?
E aqui, gente, eu não sei se vocês conhecem esse gráfico. Conhece, Alessandro? É um site que ele mostra o dia do excesso. Ele quer dizer que todos os dias do ano, cada país tem uma marca que mostra quando ela já esgotou tudo que ela consome. Então, é como se chegou numa data, a gente já está no cheque especial, a gente já está devendo para o mundo. E aqui, uma coisa bem importante, gente. A gente fala sempre em sustentabilidade, já fala há muitos anos. Talvez a sustentabilidade já não seja suficiente. A gente tenha que olhar para a regeneração, porque realmente a gente já passou dessa conta faz tempo. Aqui, os Estados Unidos... Peguei alguns exemplos aleatórios. Em março, os Estados Unidos já esgotam os recursos deles. O Brasil está em agosto, se eu não me engano, é 1º de agosto. Então, é um olhar muito interessante, muito importante, que aqui, se o arquiteto e o urbanista não olha para isso, ou tem tanta capacidade de olhar para isso e provocar e pensar em soluções, eu acho que ninguém mais tem do que vocês. E, às vezes, a gente pode se perguntar, né? Tá, legal, um gráfico. Grécia, Romênia, está lá do outro lado do mundo, um gráfico bonito que está na internet. Só que o que a gente tem a ver com isso como indivíduo e como profissional, né? Acho que é uma pergunta que a gente precisa fazer o tempo todo. Eu acho que a gente tem a ver com isso aqui, ó. Esse lixo é roupa, gente. As blusinhas que a gente compra, aquele armário cheio lá que a gente tem em casa, tudo isso aqui é roupa. Então, acho que a gente tem a ver com isso. Quando a gente fala de indivíduo, a gente falou de carreira aqui, né, do papel do arquiteto e urbanista. Agora, independente da carreira, eu, depois que vi esse vídeo, cada vez que eu vou comprar uma blusinha, que eu gosto muito de fazer, eu fico, a gente precisa repensar. Então, a gente falou lá do excesso, os governos, Estados Unidos gasta muito, Brasil, tal, mas e a gente? Eu acho que aqui é onde tem a ver com a gente, né? Com esse monte de problema, vocês não estão pessimistas, né? Não, né? Por favor. Gente, acima de tudo, o mundo precisa de solucionadores. Eu acho que a gente está vivendo uma grande transformação. Aqui eu falei um pouquinho da gente se apegar da história contada, a gente entender que ela não acontece mais daquela maneira. Talvez a gente não saiba como ela vai acontecer daqui para frente. Muitas coisas inesperadas vão acontecer, mas a gente precisa abraçar a incerteza e nos colocar no papel de solucionadores. E, com certeza, quando a gente fala do arquiteto e urbanista, do pensamento dos espaços, a gente precisa ter bastante atenção e cuidado com isso. Quero chamar a atenção também que o futuro já está entre nós, ele só está mal distribuído, não vai chegar uma nave espacial e mudar tudo de um dia para o outro. É legal a gente estar atento aos sinais, atento a essa... Eu trouxe muita coisa que está longe, ali a barriga, o bebê fora da barriga, tal, mas tem muita coisa acontecendo no nosso dia a dia. É legal a gente ver, às vezes as coisas surgem, a gente tem um estranhamento, depois ela acontece. Então, ter esse olhar de que o futuro já está acontecendo. Olha para as coisas diferentes e puxa um pouquinho para o dia a dia. E aqui eu trago uma frase que conecta muito com o dia a dia de vocês, que é de um sociólogo, e ela fala que uma civilização é, antes de tudo, um urbanismo. Quero dizer, mais que uma visão do mundo e dos homens, uma civilização é uma visão dos homens no mundo e dos homens com o mundo, uma ordem, uma arquitetura social. Então, ele tem a licença poética que pega do trabalho de vocês e coloca sobre a sociedade, e é isso que a gente vê, essas conexões, interconexões acontecendo. E, para fechar, gente, eu quero trazer essa foto. Ela foi tirada pela sonda Voyager da NASA nos anos 90. O nome dessa foto é o Pálido Ponto Azul. E o Carl Sagan, ele fez um texto. Eu peguei uns pequenos recortes desse texto que eu quero dividir com vocês. Mas é essa foto. Olhem de novo para esse ponto. É aqui, é o nosso lar, somos nós. Todos aqueles que amamos, que conhecemos, de quem já ouvimos falar, todos os seres humanos que já existiram, vivem ou viveram suas vidas nesse ponto. Toda a nossa mistura de alegria, sofrimento, religiões, ideologias, jovens casais apaixonados, pais, mães, crianças, santos e pecadores da história da nossa espécie, ali, num grão de poeira suspenso no raio do sol.
E talvez não tenha melhor comprovação da loucura das verdades humanas do que essa distante imagem do nosso mundo minúsculo, que sublima a nossa responsabilidade de nos relacionarmos mais bondosamente com os outros e preservarmos e armarmos o pálido ponto azul, que é o único lar que a gente conhece. Então, aqui, eu quero deixar essa mensagem para vocês, arquitetos e urbanistas, que é sobre isso, né? Acho que a gente precisa olhar com carinho para isso, sair, às vezes, um pouco ali do dia a dia, do que nos faz sofrer, e saber que é mais do que isso. Então, quero agradecer o tempo de vocês, gente. Obrigada. Deixo o meu contato aqui, quem quiser falar mais. E eu espero que essa jornada seja maravilhosa. E eu quero vamos tirar uma foto todos nós depois. On accélère. Que o mundo é cheio de fenômenos e distrações e frio na barriga. Oh, wow. Là, on va y aller entièrement. On y va entièrement. Obrigado, Isabela. Agradecemos a Isabela Albuquerque. Eu imagino que a cabeça de vocês deve estar aí, né, fritando. O pessoal sem fôlego, pensando em todos esses sinais do futuro que realmente muitos já estão agora, mas se a gente não tiver essa luz, fica difícil continuar o caminho. Então, obrigada. E obrigada também, Alessandro Fila. Eu só fiquei fazendo uma reflexão, que eu sou professor da Federal do Paraná. E aí, professor do Departamento de Arquitetura, programa de pós-graduação em Planejamento Urbano, e a gente sempre entra na sala de aula pensando que a gente, às vezes, está ensinando o passado, como eu aprendi e como o meu professor tentou me ensinar, e que a gente não consegue nunca tocar esse futuro. Então, a tua presença aqui, mais do que nos dar soluções, é nos instigar a sempre se renovar, né? Sempre estar aberto para o futuro e de modo crítico, né? Porque, às vezes, a gente não quer ninguém usando tiara para controlar pensamento, né? E a gente tem que ser crítico para isso. Obrigado, Isabela. Bom evento, gente.